programa, a gente já falou que muitos setores cresceram, né? Cresceram bastante. O terceiro setor cresceu demais. A gente tem acompanhado a tecnologia também numa crescente. Agora, nada se compara aos produtos e aos serviços que forem oferecidos para a terceira idade. É a chamada geração prateada, exatamente. A gente vai ter nos próximos anos, vai chegar um momento aí, daqui uns 10 anos, em que a gente vai ter mais pessoas caminhando ou já na terceira idade do que na fase adulta. E essa turma vai consumir, essa turma vai precisar de serviços, vai precisar de cuidado. E a gente vai falar muito disso com professor de economia, professor de MBA do IBMEC, empresário no ramo, inclusive, da terceira idade, o Daniel Alves Marques. Obrigado, meu professor, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Hoje, para falar da Cuidar e para falar do terceiro caminho aí, que a gente está encontrando, a terceira idade, que na verdade virou a melhor idade, né? Com certeza, Fabiano. Agradeço enormemente o convite por essa oportunidade e cumprimento a todos em casa desde já. Daniel, me conta uma coisa. Hoje, investir em um negócio, num setor, para atender a terceira idade, tem campo, né? Tem desenvolvimento. Muito campo, muito campo. Segundo estudos, em 2030, a proporção de pessoas com mais de 60 anos tende a ser maior do que as crianças de 0 a 14 anos, para se ter uma ideia do volume. E em aspecto global, essa juventude prateada irá girar em torno de 30 bilhões de reais por ano na economia. Pois é, e aí tem aquele momento em que é um momento crucial na família, que é quando a pessoa entra numa fase da terceira idade e já começa a ter determinados cuidados que a família não consegue dar 100% de apoio, dar 100% de presença, e aí começam a aparecer, e aí já é uma coisa mais longínqua, que é a questão dos asilos, que só de ouvir a palavra asilo a gente já treme nas bases. E aí começaram outros processos em que essa terceira idade passou a ser um pouco mais acompanhada e tendo uma possibilidade, de certa forma, de ter um atendimento, esse acompanhamento, mas sem o isolamento. Tô correto nessa análise desse novo mercado? Corretíssimo, Fabiano. Isso, inclusive, foi um dos motivos que nos levaram a investir na Cuidar. Para se ter uma ideia, a gente faz uma comparação, né, observando a nossa vida, o nosso ciclo de vida. A gente não pensa muito que um dia nos tornaremos também idosos e iremos precisar de cuidados. Uhum. Eu costumo brincar, vamos tratar bem nossos filhos, a gente cuida deles hoje, mas na verdade daqui a pouco são eles que vão cuidar de nós. Fatalmente isso irá acontecer. E um dos lemas nossos é cuidando no conforto do lar. Porque muitas famílias no início têm um certo, não digo preconceito, mas é assustador, como você disse, colocar os pais em um lar de repouso. Fala assim, não, ele sempre está acostumado aqui com a casinha dele, com a rotina dele, vamos tentar, primeiramente, então, os cuidados no lar, né? Que é muito melhor aceito por praticamente todas as famílias. Uhum. Essa questão do investir nesse tipo de negócio me motivou muito no início. Eu sempre gostei de ter os ovos em várias cestas, né? Como você falou, leciono MBA no IBMEC, tenho uma empresa de consultorias também que atendem indústrias, empresas de prestação de serviço, mas a terceira idade sempre me chamou a atenção. Uhum. Um potencial consumidor em diversos produtos ainda carentes, como cosméticos para a terceira idade, que muitas senhoras reclamam que não existe, uhum, né, ao contento no mercado. E ali eu comecei a estudar e vi essa necessidade, então, de atrelar a saúde e um bem-estar, proporcionando ali maior longevidade para essas pessoas, a juventude prateada. Porque a gente sabe que sempre que tem um maior incentivo
mais companheirismo, mais rotinas, elas vivem mais, não pode deixar elas se entregarem. Né? Então eu falo muito, além do trabalho técnico, a gente também tem que oferecer um trabalho humanizado. Né? Tem que ter sinergia do cuidador com a pessoa a ser assistida, né? De amizade e confiança. Não só da pessoa a ser assistida, mas também com toda a família. Legal. E é interessante porque aqui nesse programa as pautas elas surgem das maneiras mais possíveis, das diversas maneiras possíveis, né? A gente, às vezes, uma conversa, você vai buscar uma ideia com alguém, vira uma pauta, você vai... E, às vezes, no depois aqui, a gente conversando, o Daniel esteve aqui no programa para falar de uma pauta que ele conhece muito bem, que é a economia, que é a macro, que é a microeconomia no geral também. E aí ele citou essa questão do trabalho dele com a Cuidar. E por que eu acho que é interessante essa pauta e você que está nos acompanhando? Primeiro porque a gente tem dois pontos aí. A gente tem tanto o ponto do atendimento à terceira idade, que eu acho que é o foco principal, mas o que eu acho mais interessante da gente até também destacar é o quanto que você tem um serviço que começa a ser personalizado para atender. Ou seja, você é um franqueado de uma empresa que já faz esse trabalho em outros lugares. Sim. Como é que é isso? Qual que é a história? Porque quando você compra uma franquia, você compra uma história, você compra uma ideia. Por isso virou uma marca e tudo mais. E quando é uma marca que, na verdade, ela é muito... Eu não digo que ela é B2B, mas ela é uma marca... Ela não precisa de uma publicidade, ela precisa de serviço, ela precisa chegar nas pessoas. Você não comprou a marca a Cuidar, você comprou a ideia a Cuidar. Por quê? Que história é essa da empresa? Queria muito entender, até para que as pessoas entendam que há mercado nesse caminho aí. Sim. Em falar nisso, a franqueadora a Cuidar, a sede em João Pessoa, ela foi reconhecida pela ABF, Associação Brasileira de Franchise, como a maior e melhor franquia de cuidadores do Brasil neste ano. E dentro dessa rede, que hoje são mais de 70 franquias, a nossa unidade, a Cuidar BH Life, ela recebeu o selo ouro, justamente por repassar esses valores de uma forma correta para os clientes, né? Para todos os nossos clientes. Ela começou há mais de 6 anos, e eu acho muito interessante a forma com que foi percebida através do Dr. Vitor e da Jéssica, um casal que iniciou através da Jéssica, cuidando do pai dela, que teve uma enfermidade. E ali despertou uma vontade de cuidar. Porque não é simplesmente um negócio, tem que ter todo um amor por trás, sabe? E ali eles foram crescendo, o negócio foi se estabelecendo padronizado, e aí virou uma franquia. Eu observei isso, pesquisei e falei, de fato, já tem todo o processo desenhado, software, marketing, assessoramento jurídico, que a gente consegue um know-how em um tempo muito menor para repassar tudo isso de uma forma com uma qualidade extraordinária a todos os nossos clientes. E é engraçado, porque hoje, conversando com a minha psicóloga, hoje nós temos mais de 120 funcionários. Ela sempre me fala, Daniel, os melhores cuidadores sempre passaram por uma necessidade de cuidar em casa, seja da mãe, do pai ou do avó, da avó, e ali então faleceram e eles quiseram continuar e ajudar outras famílias. São os melhores profissionais que nós temos. E esse é o grande gap desse negócio. Pessoas, saber gerir, influenciar e motivar pessoas, porque elas são o espelho da nossa empresa no lar dos nossos clientes. Agora, o detalhe é que quando a gente pensa o negócio com 120 pessoas trabalhando, a coisa acontecendo, esse trabalho, você tem uma unidade física ou você tem a possibilidade do trabalho na casa desse idoso ou você tem essas duas possibilidades? O negócio iniciou sempre pensando primeiramente em potencializar o marketing. Então nós fomos para o modelo coworking, tá? E ali então a gente conseguiu enxugar bem os nossos custos para
destinar a maior parte do recurso possível no marketing para então os clientes virem de uma forma mais rápida. E assim ocorreu. Mas chegou num momento que não dava mais para continuar no coworking e precisávamos de um espaço maior, amplo. Com o fim da pandemia foi crucial que isso acontecesse. E ali então a gente montou nossa sede própria, onde nós temos toda a equipe de supervisoras, psicólogas, trabalhando conosco no dia a dia, resolvendo os problemas que sempre acontecem em tempo hábil para o cliente. Como eu disse, a grande virtude é saber administrar pessoas. Então, o grande trabalho são as pessoas também. O que as famílias querem? Não querem ter preocupação. Não querem ter preocupação trabalhista, se vai faltar alguém ou não vai. A gente tem que se virar para ter alguém lá cuidando deles. Legal. Daniel, a gente vai para o intervalo. Na volta eu quero deixar aqui já uma pergunta no ar. Como que a gente consegue transformar os processos desse cuidado? Ao mesmo tempo que há um dinamismo, que você tem um profissional, e ao mesmo tempo ser humano, já que uma vez que todo cuidador cria um laço com aquela pessoa que está sendo cuidada. Como é que é trabalhado isso para você ter isso como um negócio e todo o negócio nasce da dor, de certa forma romper ali a dor de uma pessoa. Então a gente vai falar sobre isso e a gente vai para o intervalo, só que eu quero deixar um recado aqui para você. Esse canal aqui é o canal Viver Brasil, é o canal do Grupo Viver Brasil, da revista Viver Brasil, dos eventos, e todo mês acontece o Conexão Empresarial. No meio do ano, tem data já marcada, a gente vai falando ao longo dos próximos dias, tem já marcado Conexão Empresarial Araxá, a linda Araxá, que já tem a presença já confirmada de 5 ex-governadores do estado e do atual governador de Minas, Romeu Zema, além de empresários, personagens importantes do que diz respeito a Minas Gerais e ao Brasil. É o Conexão Empresarial que está vindo, o Conexão Empresarial Araxá. Breve intervalo e a gente volta já já.